Olá, olá! Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de liderança de pequenos grupos multiplicadores da nossa igreja, da primeira igreja batista de Campo Grande, do Rio de Janeiro. Eu me chamo Moisés Dora, eu sou um dos líderes aqui da igreja e também trabalho como coordenador dos pequenos grupos multiplicadores. Então, eu estarei com você aqui ministrando 3 aulas, né? Falarei do elemento raízes, eu acredito que é um dos elementos mais poderosos, né? Mais interessante do nosso curso, que é o elemento raízes, e você vai saber o porquê. E também lá no final a gente vai falar um pouquinho sobre a multiplicação de pequenos grupos multiplicadores. Então, fica comigo aí. E antes de qualquer coisa, antes de entrar na introdução da nossa aula, né? Eu quero fazer uma pergunta para você e vou pedir você para responder aí no seu caderno de atividade, tá bom? Me responde, qual tem sido a maior barreira para você investir a sua vida intencionalmente em outra pessoa por meio do relacionamento discipulador? Qual tem sido a sua dificuldade? Eu gostaria muito, né, que você respondesse aí no seu caderno de atividade e responda com sinceridade. Isso é muito importante, que a gente possa conhecer as nossas debilidades, né? Logo de início, antes de eu explorar aqui o tema do elemento raiz. Então coloca aí, pausa o vídeo, é interessante você pausar o vídeo, depois você continua, tá bom? Então responde aí e depois volta aqui comigo. Eu vou acreditar que você já fez isso, tá? Pausou, já fez? Ótimo. Então vamos lá. Vamos dar início à nossa aula. Você está vendo aí o mapa, né? Eu chamo de caminho do discipulado, né? Antes de qualquer coisa, você já deve ter visto esse mapa, né? Esse caminho. Então, eu vou dar continuidade. Essas 2 aulas aqui que eu vou estar com você, a gente vai explorar esse caminho junto, tá bom? Então, vamos lá. Eu só vou continuar aqui. Antes de qualquer coisa, tem o meu alvo, cartão. Eu estou até com um aqui, ó. Cartão alvo de oração. Se você não tem aí um cartão alvo de oração, eu vou pedir para você, pedir para um dos seus líderes fornecer esse cartãozinho para você. Eu acredito também, né, que, salvo engano, na primeira aula, né, do RD, você já pensou em 5 pessoas no mínimo e começou a orar por essas 5 pessoas. Isso é muito importante você fazer, né? Porque, como eu sempre digo, tudo começa com oração, tudo começa com dependência de Deus, tá? Então, é aí que começa, né, esse caminho. Você começa a orar e primeiro pensar em 5 pessoas e começa a orar de forma intencional com essa pessoa, para essa pessoa, né? Então, é isso que você vai fazer e é o primeiro passo no caminho do discipulado, tá bom? Nesse caminho do discipulado, como você está vendo aí. Eu estou até com uma aqui, ó. A gente percebe que a primeira trilha é escolha 5 pessoas e comece a orar por elas. Depois, você vai contar para essa pessoa que você está orando por ela. Isso é muito poderoso, isso é muito bom você fazer. E por quê? Porque você demonstra cuidado, né? Você demonstra cuidado e você precisa fazer isso. Então, depois, né? Tá aí bonitinho, eu só estou correndo porque você já viu isso no elemento raiz. Aliás, na aula do RD, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Depois você vai perguntar se essa pessoa tem algum motivo de oração e depois convide-o para um encontro de PGM, tá bom? Isso é muito importante também, você convidar essa pessoa depois desses passos iniciais que você já viu, né? Lá na primeira aula do RD que você já assistiu, tá bom? Então, a partir desses passos, você começa o RD. E agora? Comecei o RD, comecei a fazer tudo aquilo que você aprendeu. E agora, o que você tem que fazer? Você precisa começar a pensar no desenvolvimento do elemento raízes que você vai aprender agora comigo, tá? E você vai entender um pouquinho. É muito importante também você ter esse mapa, né? Esse mapinha na mão. Está aparecendo para você aí, mas é bom você ter impresso, para você ter uma condição de saber qual é o primeiro passo que você vai dar com aquela pessoa que você está cuidando, que você está discipulando, tá bom? Então, vamos lá, vamos entrar no raízes. O que é o raiz? A gente vai dar continuidade. Raízes
esses grandes círculos aí que você está vendo no mapa. São 3 círculos. E para você ver a importância do que eu vou passar aqui para você, esses círculos estão em todas as fases do seu RD, do seu relacionamento discipulador. Você já deve ter ouvido, né? Se você bater o olho no mapa, você vai perceber que há o caminho vermelho, o caminho verde e o caminho amarelo, né? O caminho vermelho é o chamar, o caminho verde é o agregar e o caminho amarelo é o aperfeiçoamento, o desenvolvimento do discípulo para que ele possa fazer o mesmo com você e começar lá atrás com outro discípulo. Entende? Então você vai perceber que o elemento raízes está em todos eles. Por quê? Porque o elemento raízes ele é fundamental na sua vida, né? Tanto discipulando como também no relacionamento diário com pessoas. RD, tá? Então vem comigo, vamos, sem mais delongas, vamos entrar direto. Como você está vendo aí, o relacionamento discipulador, esse slide, você já aprendeu nas 2 últimas aulas, né? E agora você vai começar a entender o que é esse elemento raízes, né? Que eu estou falando e dando tanta importância, tanta ênfase na compreensão desse elemento. Antes de qualquer coisa, eu quero apresentar esse livro para você, Multiplicando Discípulos. Você está vendo aí, anota os dados, né? Busque adquirir esse livro que também vai te dar bagagem, vai te dar ferramentas boas para você discipular pessoas, né? Dentro dessa nossa visão. Deixa eu citar uma frase que está nesse livro, que é do autor, que ele diz assim: discipulado no nível pessoal, 1 a 1, é a maneira mais rápida que conheço para se desenvolver líderes espirituais, que podem multiplicar outros discípulos. A ênfase, você já deve ter percebido que a ênfase dos pequenos grupos multiplicadores, do RD, do elemento raízes, é relacionamento. Ajudar você a entender a importância de estar sempre caminhando com o outro para desenvolver nele o caráter de Cristo. Então não há coisa mais importante, não há elemento mais importante do que você discipular alguém através do elemento raízes também 1 a 1. E você vai entender o porquê. Vamos lá. O que você está vendo aí na tela é o que eu chamo de fator 222. O que é isso? O que é esse fator 222, Moisés? Para você... Primeiro fator, o nome, fator 222, é para você entender como... Aliás, aonde esse texto está, que é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Por isso que é fator 222. E por que fator 222? Eu chamo também de fator de multiplicação. Porque a gente percebe... Deixa eu ler para você. O que ouviste de mim... Quem está dizendo isso? Isso Paulo está dizendo para Timóteo. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinar outros. Se você observar esse texto com cuidado, você vai ver 4 grandes níveis aí de discipulado. Primeiro, Paulo discipula Timóteo e ele diz, transmite isso, Timóteo, para homens fiéis, para que esses homens fiéis também ensinem outros, como você está vendo. Ou seja, quando a gente percebe a nossa missão, a missão que Cristo nos deu, que é fazer discípulos, a gente tem que entender que nós precisamos tanto discipular outro, como também fazer com que essa pessoa faça o mesmo com o outro. O que nós chamamos de fator 222. Nunca, em hipótese nenhuma, o que você ensina deve parar naquela pessoa que você ensina. Você tem que ensinar ela também a fazer o mesmo com o outro. É isso, basicamente é isso que diz 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, que eu chamo de fator 222. Quanto mais você investir pessoalmente nas pessoas que você está discipulando, mais eles serão capazes de reproduzir o que estão aprendendo na vida de outras pessoas. Então, invista em vidas. É isso que eu te digo, invista em vidas. Mas por quê? Porque você estará cumprindo, de fato, o que Cristo chamou você para fazer. Vamos lá, vamos direto ao
elemento raízes, tá? Aprofundando raízes. Mas o que é isso? Raízes, quando você ouvir essa expressão, é um acróstico. Como assim? O R, cada letra, ela significa uma palavra que a gente vai explorar aqui, todas elas, tá bom? Primeiro, o R é relacionar-se, o A de acolher, o I de interceder, o Z de zelar pela pessoa, o E de ensinar o evangelho e, por último, a solicitação de contas. Vamos explorar um por um. Parece simples, né? Parece coisa corriqueira, mas certamente eu vou explorar com você aqui tema por tema e você vai entender a importância de cada tópico desse. Então é para você entender que raízes é um acróstico de 6 palavras, né? Que são muito importantes para o seu aperfeiçoamento. Por isso que você não pode esquecer de forma nenhuma dessa palavra raízes, que logo em seguida vai te lembrar desses 6 elementos, tá bom? Vamos lá. Primeiro elemento, vamos direto ao ponto. Relacionar-se, né? Vamos entender o que é esse relacionar-se dentro da visão bíblica, né? Que nós queremos passar aqui. De forma bem simples, é a prática intencional de formar discípulos por meio de contatos pessoais. Olha, essa expressão aí, intencional, você vai ver em todos os elementos, os 6 elementos do acróstico raízes, né? Intencionalidade, mas por quê? Você já deve ter ouvido essa expressão diversas vezes aqui no curso, e eu vou reiterar aqui a importância dela, né? A intencionalidade, ela precisa ser algo, uma convicção sua. O que é intencionalidade, Moisés? Eu vou citar um exemplo meu, né, um exemplo de vida. Certa vez, um amigo meu, ele estava fazendo uma mudança, né? Tinha tempos que eu não tinha visto ele, não sabia muito sobre ele, mas eu sabia que ele ia fazer uma mudança. E logo em seguida, eu, de forma intencional, entenda, de forma intencional, eu me ofereci, né? Eu tenho um caminhãozinho, falei, não, eu vou lá, eu vou te ajudar a fazer a sua mudança. Não precisa pagar frete, não precisa pagar nada disso. Mas por que eu fiz isso? Porque eu agi de forma intencional. Eu busquei relacionamento de forma intencional. E qual é a minha intenção? Eu sabia que aquela pessoa precisava do evangelho. Eu sabia que aquela pessoa precisava ouvir de Cristo, ouvir as mensagens eternas que certamente poderia mudar a vida dela. E é isso é intencionalidade, é você buscar agir de forma intencional. Não tá certo que o Espírito Santo ele vai te conduzir, mas Cristo já te deu o suficiente, já te deu bagagem o suficiente e mais ainda, Deus te deu capacidade racional de pensar, elaborar, entender. Por isso, essa intencionalidade, ela é de extrema importância. Então, sempre você vai ver essa expressão intencional ou intencionalidade, tá bom? Relacionar-se é a prática intencional de formar discípulos por meio de contatos pessoais. Vamos lá? Implementando uma rede de cuidado. Relacionamento, ou relacionar, é exatamente para isso. A ideia é implementar uma rede de cuidado. Imagine toda a comunidade de fé, toda a igreja está empenhada em se relacionar de forma intencional para alcançar pessoas. Você já ouviu, ou já imaginou o quanto isso seria um baque, né, para a nossa sociedade, até mesmo para a nossa família, né? Então, é um implemento de uma rede de cuidado. E eu tenho base bíblica para isso, Marcos capítulo 3, versículo 13. Vou citar só esse texto, só para trazer uma compreensão muito poderosa de Cristo. Olha só, Marcos capítulo 3, versículo 13 a 15 diz assim: Jesus subiu ao monte e chamou a si, olha só, ele chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele, escolheu 12. Isso aqui é a comissão, quando ele estava formando ali aquelas pessoas que escolhidas a dedo, né, para estar com ele. E ele designou-os como apóstolos, para que estivessem aonde? Distante? Não, para que eles estivessem com ele, né, e enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios. Ou seja, desde o início,
Cristo agiu de forma intencional. Ele sabia quem chamar e não chamou todos. Cristo não precisou chamar uma multidão. Ele só queria apenas 12 com ele. Desses 12, ele fez esse baque, né? Ele fez o globo tremer, né? O uso da expressão figurada, o globo tremer com a sua mensagem até hoje. Até hoje você está me ouvindo falar do Evangelho depois de mais de 2.000 anos. Por quê? Porque lá atrás ele chamou poucos para estar com eles, 12, o suficiente para um relacionamento profundo com ele. Então, isso que precisamos fazer. Relacionar-se. Vamos ver o que isso significa na prática. Intencionalidade na agenda. Em outras palavras, precisamos reconhecer biblicamente que o Senhor não nos criou para exaustão ministerial de forma alguma. O ministério da igreja não produz desgastes emocionais e não pode produzir. Pelo contrário, a missão de fazer discípulo exige esforço, mas precisa também produzir alegria. E precisamos reconhecer que nossa missão primária no reino de Deus é fazer discípulo. Em outras palavras, precisamos investigar com muita dependência e intimidade com Deus o que temos feito que está além daquilo que Deus quer que façamos e que não está produzindo discípulo. Você já imaginou, eu não sei o quanto você serve na sua comunidade, mas você já imaginou o quanto você serve lá? Se o que você está fazendo não tem como objetivo alcançar e discipular pessoas, tem algo muito errado aí. O que você precisa saber, o que precisa estar na sua mente, é que tudo que você faça na sua igreja precisa ter como resultado relacionamento profundo. Para quê? Para levar essa pessoa a Cristo. Em outras palavras, eu vou ser bem mais simples com você. Imagine, talvez você esteja pensando, não, mas eu sirvo lá no estacionamento. Eu só abro e fecho o portão, né? Não importa. A grande questão é, se aquela pessoa que está lá não entender que ela precisa fazer discípulos, ela somente vai estar ali para cumprir uma função. E seu papel não é esse. O seu papel é abrir o portão, e não só abrir o portão, você dá um sorriso, acolher aquela pessoa que está entrando. Mas por quê? Porque o seu papel é fazer discípulos. Você talvez não faça discípulos diretamente nessa hipótese que eu estou colocando, mas você está sendo um canal para que aquela pessoa chegue e se abra, né, para aquela comunidade. Você está me entendendo? Então, esse relacionar-se precisa estar, essa visão de fazer discípulos precisa estar presente na tua vida, em tudo que você faz. Em tudo, entende? Então, vamos lá. Precisamos ajustar a nossa agenda à agenda de Jesus Cristo. O quanto você talvez esteja gastado por tantas atividades, né? Tanto no seio da igreja como fora. Você já imaginou, já pensou, ou tem alguma possibilidade de você abrir um espaço na sua agenda, nas suas obrigações, para olhar para pessoas, buscar se relacionar com pessoas de forma sincera? Faça isso. Você precisa viver o fazer discípulos. Você precisa viver a grande missão. Não é apenas um momento, é um lugar, é em tudo que você faça. Entende? Então vamos lá. Só finalizando aqui, eu vou mostrar para você esse mapa. Igreja, PGM e discipulado 1 a 1. Você já ouviu, né, no Elemento Raízes sobre esse desenho que está aparecendo para você aí. Mas deixa eu pegar esse relacionar-se do acróstico Raízes e mostrar para você a importância. Primeiro, nós temos a comunidade. Você está vendo? A igreja a celebração, a congregação. Por exemplo, a nossa comunidade tem para mais de 2.000 membros, né? Como nós conseguimos exercer esse papel com maestria, esse papel de fazer discípulos, de se relacionar de forma intencional 1 a 1, se não tiver pequenos grupos, pequenas famílias de fé? Você está vendo no mapa aí? PGMs, que nós chamamos de PGMs, né? Dentro desse pequeno grupo também precisa existir. Por quê? Porque o PGM ele não tem um fim em si mesmo. A ideia é que a nossa pequena comunidade de fé tenha discipulado 1 a 1. Para quê? Para que gere relacionamentos. Você vai entender mais profundamente sobre isso, tá? Então é isso.
Já exploramos o primeiro elemento, relacionar-se. Vamos para o segundo, acolher, mas daqui a pouquinho, né? É muito importante que você continue comigo aqui até o próximo encontro. Vamos lá!